Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Rede de Sociometrista. Hoje estarei com vocês, com o Celso Braga e com a Natália Giro. A gente vai estar falando sobre aprendizagem ágil, psicodrama e inovação. Já estamos aqui com algumas pessoas, o Celso está entrando, a Natália está entrando, e enquanto eles entram e pedem para entrar, eu vou falando um pouquinho, né, do nosso objetivo. Nós somos profissionais da área de organização, atuamos, né, com gestão de pessoas, com recursos humanos, e temos uma especialização em psicodrama. O psicodrama é uma abordagem metodológica que é uma ferramenta de trabalho em organizações, em escolas, na clínica. Celso, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo jóia? Quanto tempo? Isso mesmo, grande mestre, estamos aqui. Delícia estar com você aqui. Estava aqui explicando para os nossos participantes, para os nossos convidados, né, dessa noite, que nós temos uma especialização independente da nossa formação, né? Somos profissionais de diversas áreas, apesar que eu e você temos a mesma formação, somos psicólogos, né? Exato. E que o psicodrama é uma especialização que nos dá um olhar, uma abordagem teórica e metodológica para lidar com as relações humanas nas empresas, né? Não só nas empresas, mas no nosso caso, o nosso foco é a organização. Aqui entrou o Exato. Matheus, entrou a Silvia, né? Tem algumas pessoas aqui que são da nossa história de formação, da nossa história de especialização. Vamos esperar um pouquinho a Natália Uhum. e aí a gente já começa. O nosso tema hoje, né, é aprendizagem ágil, que você vai falar um pouco, e inovação, que é também a sua... É muito presente na sua carreira, né? Muito presente É, no seu tenho, trabalho. tenho navegado por esses espaços aí, tanto de aprendizagem ágil como inovação. Eu acabei coordenando um grupo de inovação durante uns 3 anos seguidos, né? Acabei escrevendo um livro de inovação também. Então é o universo que a gente acredita, que a gente gosta, que é sempre muito presente. Quando você tem uma certa paixão por aquilo que você faz, e nós somos apaixonados pelo desenvolvimento de pessoas, isso faz diferença na contribuição que a gente pode dar, e é legal a gente compartilhar o que a gente aprendeu em tantos anos fazendo esse tipo de trabalho, né? É verdade. Natália chegou. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Celso e Natália, dois grandes colegas, né, da história da minha jornada de psicodrama, então é muito bom estar aqui com vocês, né? Mas então acho que agora a gente pode começar falando um pouco, né, da importância da aprendizagem ágil, por que ela é importante, principalmente nesse... Não é nesse momento, né, Celso? Quando a gente fala esse momento que pega a pandemia, é de fato importante, mas já vinha há alguns anos a gente se preparando, né, ou preparando os ambientes organizacionais para que pudesse ter uma forma de desenvolvimento estratégico, operacional e de desenvolvimento de cultura e de relações de uma forma mais ágil, né? E muitos métodos foram desenvolvidos para isso. Você quer começar falando um pouquinho disso? Já se apresenta e já introduz? Posso falar assim, bom, eu estou navegando nesse espaço de formação de lideranças, desenvolvimento de pessoas dentro de organização, e até é ruim falar isso porque denuncia a idade, né? Mas já desde os 23 anos de idade, então eu estou há 32 anos fazendo esse trabalho de desenvolver pessoas dentro de organizações. De uma certa forma, a gente vê nos últimos 10 anos uma aceleração da preocupação com o ser humano. Então, essa ênfase da preocupação das habilidades do ser humano para acompanhar as transformações empresariais, sociais que a gente tem vivido, começaram a trazer algumas demandas sobre novas metodologias, novas formas de você abordar
o aprendizado dentro da organização, dentro do papel profissional e talvez fora dele também em outros ambientes. Mas a gente, nos últimos, principalmente 3, 4 anos, aí juntando pandemia e um pouquinho antes da pandemia, vem percebendo que essa aceleração ela só foi ganhando ritmo, né? Se a gente fosse falar de curva, a gente está numa curva de aceleração maior, importante, e que toca o ser humano de toda forma, porque não é o crescimento de uma organização, não existe sem o crescimento das pessoas, das lideranças, é o ser humano quem faz tudo isso. Natália. Oi. Apresenta-se você para o grupo, fala um pouco de você e como é que você tem visto essa aceleração do processo de aprendizagem que a gente precisa para lidar com o contexto atual. Bom, eu sou professora de teatro e professora de psicodrama e atuo nos últimos tempos na área de desenvolvimento de equipes, né, de capacitação de equipes, desenvolvimento de papéis. Estou na sala de aula, mas também estou, né, com diferentes idades, mas também estou dentro das organizações, né, com as equipes. Como que eu vejo, né, essa aprendizagem hoje, principalmente agregando valor, né, agregando, as pessoas hoje buscam a aprendizagem que traz um significado, né, e isso eu vejo que é uma tendência assim, cada vez maior, que tem sido, né, pedido, solicitado mais, principalmente entre profissionais. O que agrega valor, significado? Eu quero aprender, mas eu quero trazer, né, os meus valores e quero também conhecer os valores que eu estou envolvidos, né, assim, nesse desenvolvimento. Quando a gente fala de mudanças aceleradas e que o mundo está mais rápido e que as empresas precisam acompanhar essas mudanças do mundo, que as empresas, né, estão numa velocidade exponencial e nós que trabalhamos com humanos sempre falamos o seguinte, mas o ser humano não consegue acompanhar, né, no seu nas suas micro relações ou no seu papel profissional, no seu desenvolvimento mental, ele não consegue acompanhar essa aceleração exponencial dos contextos organizacionais. E que parece que as metodologias ágeis vêm para responder isso, né? Eu acho que é consenso que nós não estamos querendo uma rapidez, né, humana. Será que o homem consegue ser tão rápido quanto as mudanças coletivas? Existe uma diferença entre o que a gente pensa em velocidade para rapidez e aprendizagem ágil, Celso? Existe. Quando você fala de rápido, a gente pensa em, olha, vamos pensar em aprendizagem, né? Vamos fazer um workshop de 8 horas e a gente resolve tudo. Passa todos os conceitos, põe tudo que tem que colocar, e daí quando você chega no final do dia você espreme, saiu muito pouco, né? E aí quando a gente fala de usar o próprio psicodrama dentro desse cenário, a gente fala de agilidade, fala assim, não, se você quer uma aprendizagem consistente, você divide em 4 blocos de 2 horas, com 3 dias de intervalo. Isso dá uma efetividade naquilo que você faz em termos de aprendizagem, que é muito grande. Então, a frequência e o ritmo com que você faz o aprendizado acontecer importa mais do que a velocidade, mais do que você colocar tudo num copo rapidamente, encher o copo, e a hora que você olhar o copo está furado e você não conseguiu preencher o espaço que tinha lá. Então, importa muito a gente colocar ou explicar muito para quem está ouvindo a gente, para as empresas, para as pessoas, que o aprendizado ele precisa de uma certa cadência para que ele atinja o resultado pleno dele. Não dá para a gente fazer ele de uma vez só. Então, esse de uma vez só, que seria muito rápido, a gente resolver tudo de uma vez, não é efetivo lá do outro lado, não respeita o ritmo humano. E eu acho que daí, talvez, com essa aceleração que a gente não foi percebendo, o que a gente foi perdendo é ritmo e frequência. Então, as pessoas têm soluços de desenvolvimento. Pega e investe 2 meses seguidos, depois fica 10 meses sem fazer nada. É melhor você pegar o que você fez em 2 meses e partir no ano inteiro, porque você vai ser mais efetivo no resultado que você encontra. Isso, às vezes, é difícil de explicar para quem está do outro lado que isso significa agilidade, porque agilidade vem junto com efetividade. É verdade.
O psicodrama é uma abordagem já clássica, nós estamos comemorando 100 anos de psicodrama esse ano, né? E os métodos ágeis, eles têm essa cara de contemporaneidade, que eles são muito novos, surgiram junto com o século XXI, né? Mas nós psicodramatistas até temos feito isso, né? Explicado no ambiente organizacional que o método ágil não significa que ele seja recente, né? O método ágil é quando ele tem essa capacidade de integrar o nível de aprendizado, né, emocional e a razão e a ação, principalmente a ação, que é o que o psicodrama coloca, que quando você aprende pela ação, aprende de forma integral, isso, como você disse, é mais efetivo e, portanto, é mais ágil, né? Quando ele é efetivo, é mais ágil. O cérebro e o ser humano aprende de forma mais rápida, entre aspas, né, se ele age, se ele faz, né, se ele experimenta, se ele vivencia. E o psicodrama há 100 anos, né, vem fazendo essa proposta do aprendizado pela vivência, pela ação. Então, de fato, é uma metodologia ágil, mesmo não tendo sido proposto nesse século, né, no século XXI. Então, de uma certa forma, o que a gente tem é que estar contemporaneizando, né, a nossa metodologia e mostrando aonde o psicodrama pode ajudar nessa aprendizagem, né? Natália, como é que o psicodrama pode ajudar na aprendizagem ágil? Você trouxe a palavra-chave, que é ação, né? Eu acho que o psicodrama, quando nós, né, propomos para um grupo que ele parta para uma ação, mas que ele se sinta, né, realmente ali integrado e se relacionando, né? Eu acho que é esse homem, esse ser social, né? Eu sou um ser que eu estou em relação ao outro. E aí eu tenho as minhas ações, o outro também tem. Então, essa complementaridade. E um corpo, né? Eu costumo dizer assim, somos um corpo que pensamos e sentimos, né? A ação, ela se dá nisso, né? A ação, ela se dá nessa equação do pensar e sentir. Então, o psicodrama, para mim, ele é muito efetivo quando a gente vai para uma empresa e a gente trabalha, ou para uma organização, ou para uma escola, e a gente trabalha com o roleplay, por exemplo, onde a pessoa tem a oportunidade de vivenciar, né? Quando a gente propõe um pensar coletivo, mas não é um pensar só no racional, não é um pensar só no que eu sinto, mas a gente vai para uma ação sobre aquilo que se pensou e se sentiu. Então, eu creio que o grande mérito do psicodrama é a gente colocar aquilo que reverbera na ação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só o meu som que está ruim? Eu tô tendo um ruído. Ele tá tendo um barulho, sim, gente. Eu tô ouvindo. O meu tá normal. Ah, é? Então, agora melhorou também o meu, mas eu estou com ruído. Celso, você ia começar a falar, eu te interrompei para ver do ruído, mas como é que você vê a aprendizagem ágil psicodrama? Eu ia falar até que, por exemplo, estendendo um pouco para a questão vou falar assim, das técnicas psicodramáticas, duplo, espelho, inversão de papéis, que eu procuro trabalhar isso mesmo fora do contexto da ação e do role-playing. Então, nós, por exemplo, temos agora a Bridge Digital, né, que é esse Instagram que a gente está aqui, e nós temos um site chamado desenvolva-se.com. E a gente está no Spotify também, então eu tenho feito, às vezes, os meus textos pensando em duplo espelho e inversão de papéis. Então, a própria provocação de uma pessoa que está ouvindo um trabalho que foi pensado como se fosse um duplo, a pessoa não sabe que está vivendo aquilo, mas eu estou fazendo uma intervenção psicodramática com a técnica. Então, como é importante que a gente se aprofunde nos conhecimentos e, óbvio, se a gente tem a oportunidade, claro, quando a gente estava no presencial, era maravilhoso fazer um roleplay. Quando a gente não está, a gente consegue usar as técnicas do psicodrama dentro do contexto que a gente está vivendo e a pessoa do outro lado nem sabe que a gente está com isso, entendeu? Então tem uma certa inteligência psicodramática atrás do nosso trabalho, que é legal a gente fazer essa conversa aqui, porque as pessoas não sabem. Ela fala assim, nossa,
eu fiquei refletindo junto com você no texto, porque a pergunta era a pergunta que eu queria fazer, mas eu fiz a pergunta pensando realmente em você do outro lado, de tal modo que ela fosse um duplo para você das suas dificuldades e que eu pudesse, explicando a partir dali, fazer você entrar numa conexão com a sua problemática. Então, a gente tem outros recursos do ponto de vista psicodramático que podem nos ajudar nessa esfera digital que a gente está vivendo hoje. E óbvio, não vou tirar nunca que quando a gente está na frente do grupo para fazer um trabalho que é um trabalho presencial, o trabalho presencial e o role-playing e as técnicas usadas quando você está ali, elas atingem o emocional de uma maneira muito profunda. Mas a gente tem que achar esse contemporâneo aí, da gente se enxergar dentro desse espaço e a gente reinventar o jogo, né? Fazer, eu brinco, né? Falo assim, a gente tem que ser um game changer, né? Tem que estar mudando a jogada, experimentando usar a teoria e toda a profundidade que o Moreno trouxe, que a gente consegue, na densidade, capturar, para expressar isso de uma maneira que você entregue de outro lado com algo que a pessoa fala assim, nossa, eu me vi nisso, me tocou, foi especial para mim. Ela nem sabe que você tinha toda essa inteligência e o trabalho que deu da gente construir aquilo ali, mas eu acho que a gente pode ser bastante contemporâneo nesse tempo para trazer o digital nesse ponto. A outra coisa... desculpa, só para mim concluir. Não. A outra coisa é assim, outro dia me chamaram para fazer um trabalho de intervenção com um squad, né, que já é um grupo do mundo acelerado, do mundo digital, porque eles não estão conseguindo emocionalmente absorver aquilo que está ali. Então tem horas que vamos falar assim, não é o squad, mas é o que o ser humano está ali. Eu acho que é muito curioso a gente viver esse tempo aí. Que eu ia te complementar quando você estava falando que o que tem por trás, né, a estrutura metodológica do psicodrama, ela é muito preciosa, né? E falar um pouco, como se a gente não estivesse falando para pessoas para conhecer um pouco do psicodrama, essa estrutura ela é ao mesmo tempo simples e com o propósito de ter um senso de presença, né? Lidar com aqui e agora. E que é tudo o que a proposta de uma aprendizagem significativa e ágil, né, os métodos atuais também têm, né? Mas então a gente tem etapas, a gente tem elementos, a gente tem instrumentos, a gente tem as técnicas, né? Toda a nossa fala, ou a nossa abordagem, ou o nosso workshop, né, como você falou no começo, ele tem uma estrutura por trás que não necessariamente é visível e que hoje o desenho, né, o visual das metodologias, né, é bastante comum e o nosso não está visual, né, o nosso está por trás. Talvez essa adequação, né, Celso, trazer para frente aquilo que estrutura a forma de tornar mais saudáveis as relações, de tornar uma evolução no desempenho do papel de líder ou de qualquer outro papel que você tenha dentro de uma organização. Então, nós temos isso e a gente atua assim. E é bem gostoso, é bem interessante quando você trabalha e você tem a oportunidade de fazer esse trabalho processual, e mesmo que ele seja breve, no sentido trabalhar nesse momento, aqui e agora, respondendo a uma demanda específica, e que a pessoa depois do resultado fala assim, nossa, eu não sei o que você fez, mas desse jeito foi bacana, né? Como você falou, mas desse jeito eu consegui entender, desse jeito me atingiu. Né? Então, talvez, assim, o quanto a nossa metodologia, por ela ser simples e a gente achar que é o nosso bastidor que está por fora, ela ser explicitada, e isso ajuda muito, né? Porque você também vai fazer o trabalho do autodesenvolvimento, né? Coisa que a gente não foi preparado na nossa formação, mas que hoje é super importante. Você também dá a ferramenta, né, para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, para o nosso, né, quem está na nossa frente, né, como ele usa, né, o próprio desenvolvimento, porque foi o que aconteceu com a gente, né? Quando a gente fez a formação, mais do que para o nosso papel profissional de gestor de pessoas ou de desenvolvimento de pessoas, também houve um autodesenvolvimento a partir do momento que a gente entendeu, né, a forma de estruturar ou pensar o psicodrama, né?
Não sei se foi com vocês assim, mas comigo foi. Cada vez que eu entendi ou um conceito, ou uma forma, né? Isso que você falou, uma técnica, né? O espelho. Quando eu descobri o espelho, eu fazia o meu próprio espelho para eu poder me desenvolver. Né? Inversão de papel foi uma preciosidade, né? Essa capacidade de você se colocar no lugar do outro e olhar você mesmo pelo olhar do outro, resolve, né? Resolve de forma ágil problemas que você carregou por muito tempo, né? Porque é efetivo, né? É o que a gente chama do insight, depois que você passa, que você integra tudo que você aprendeu, né? Isso é uma aprendizagem ágil, né? Quando você é capaz de integrar, né, aquilo que você aprendeu a partir de uma metodologia. É isso mesmo. Não sei se a Natália quer comentar alguma coisa, senão eu tenho um comentário interessante para fazer depois. Pode fazer, depois eu faço. Eu ia falar o seguinte, ainda hoje eu estava discutindo, porque me pediram para fazer uma mudança de modelo mental, né? O famoso mudança de mindset. E aí, essa mudança de mindset, eu escalei ela em 5 workshops de 1h30, usando as ferramentas, mas eu baseei toda a estrutura dele em matriz de identidade. Identidade do eu, reconhecimento do eu, reconhecimento do tu. Só que eu não contei isso para ninguém. Eu fiz da minha cabeça, falando assim, eu vou levar o cara do contato com ele mesmo para a percepção do outro, para chegar na inversão de papel, né? Por isso que eu lembrei disso. E hoje eu estava fazendo a reunião para o fechamento do que a gente vai fazer tal, e a pessoa queria fazer, não, mas tem que dar o recado tal, tem que dar o recado tal. Eu falei, você sabe por que eu não vou dar o recado tal? Porque agora a gente está no momento de identidade do eu, que a pessoa precisa reconhecer, tomar contato com ela mesma. Ah, agora eu entendi. Então, assim, para a gente também, a ferramenta é uma segurança naquilo que a gente está fazendo. Então, usar toda a essência das ferramentas, do legado que tem, do conhecimento que o Moreno deixou, e se a gente incorpora ele nos dá a capacidade da gente saber que a gente está numa direção com muita clareza e nós vamos levar do outro lado a essa efetividade tão procurada e tão desejada. Uhum, é verdade. Eu ia comentar essa questão dos bastidores, né? De trazer, né, aquilo que está, né, por trás de toda a nossa ação, né? Trazer isso aí para uma maior visibilidade nos trabalhos. Eu tenho, né, dentro das minhas ações, né, quando eu estou em campo, né, estou no trabalho, as pessoas geralmente elas acabam me categorizando como uma diretora didática, né? Mas você tem um jeito didático de ser, né? Porque eu trago muito isso, Mara, essa coisa assim de o que está por trás, né? Então, quais são os conceitos? Que nem Celso colocou a matriz de identidade. Eu tenho uma paixão pela teoria de papéis, né? Então, assim, para mim, eu falo que a teoria de papéis ela é libertadora, né? E cada vez que eu desenvolvo os trabalhos e eu trago o que está, né, por trás, né, daquela ação, daquele movimento, né, daquela proposta, essa teoria, eu vejo o quanto faz diferença, né, nessa propriedade que as pessoas vão tendo e depois elas vão replicando. E é muito legal encontrar e falar, olha, né, eu estou fazendo aquilo, sabe, que você, né, trouxe. E ele começa a conceituar sem necessariamente ele ter a formação, né? É óbvio que a gente que tem a formação, nós temos muitos elementos, né? Mas é gostoso você ver quando a pessoa também, ela está ali, né? Ela absorveu aquele conhecimento e ela colocou isso na prática dela, né? Então, isso para mim é um valor. E aí, só fechando rapidamente, para minha origem, né, que é o teatro e o psicodrama, né, ele foi beber na fonte, né, o Moreno, ele se inspirou, né, nessa metodologia, se inspirou muito pelo teatro, essa questão que eu sempre falei assim, que o maior espetáculo está nos bastidores, né? Então, quando a gente vai assistir um espetáculo teatral, a gente vê assim a ponta do iceberg, porque todo o processo, para chegar àquilo, para mim, ele é um grande espetáculo. E essa questão nossa de trazer, né, na nossa prática psicodramática, trazer esse referencial de etapas que você falou, de
instrumentos, né, de todo a fundamentação que a gente tem. Não é transformar os nossos trabalhos, né, numa aula de psicodrama, né, fazer com que ali seja um momento de formação institucional, mas que as pessoas tenham propriedade, né, Celso? Eu acho que é isso, ela conseguir ter, do mesmo jeito que a gente tem essa propriedade, como é que aquela pessoa que está ali conosco, ela consegue também absorver e ela colocar em ação, né? Dentro dos desafios que ela vai ter, dentro dessa proposta, né? Que a gente tem de um mundo aí de dar respostas novas ou respostas, né? Criativas, né? Natália, você acabou me dando gancho aí com as suas, né, respostas novas e criativas. Né? Estamos falando de espontaneidade, né? A espontaneidade é um conceito moreniano que todos nós temos, né, esse potencial, e que esse potencial pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido para que a gente se adapte às mudanças e que promova transformações no mundo, né, e transformações a ponto de sermos criadores, né, de novos contextos, de novos produtos, de novos serviços, ou que a gente seja original mesmo, né, que chegue a ponto de ter inovações disruptivas, né? E aí entramos no segundo tema nosso, né? O que a aprendizagem ágil tem a ver com inovação, partindo do pressuposto que a gente vive num momento, num século, onde a inovação é o grande sonho de consumo, né? Empresarial. Toda empresa, todo empreendedor, eu que trabalho com empreendedorismo, com atitude empreendedora, o grande sonho é ser o inovador. Né? E a inovação passou a ser um desejo, né, um desejo humano, e ela está presente no contexto organizacional e no contexto social, mas tem uma base humana, né? Celso, fala um pouquinho disso, né? O que inovação tem a ver com aprendizagem? Inovação, eu acho que você pôs aí, né? Nós estamos circulando em torno dessa história de dar uma resposta nova para os problemas novos e antigos do conceito da espontaneidade. Então, no final das contas, quando a gente fala de inovação, a inovação ela é uma atividade humana, ela não é uma atividade empresarial, ela parte do pressuposto essencial de que só vai haver algo novo se tem um ser humano atrás desse algo novo. A gente pode estar preso numa conserva, né, como diria o Moreno, né, e a gente achar que a gente não pode ir além, que a gente não pode fazer mais, ou que fazer mais significa a gente fazer algo tão diferente, tão especial e tão disruptivo, que você fala, não vai alcançar nunca. Então, as pessoas têm essa imagem da inovação como algo gigantesco, diferenciado. Eu sempre falo assim, inovação é você fazer o que você nunca fez, mesmo que outro já tenha feito. Então, se uma pessoa fez alguma coisa e você nunca fez e você vai experimentar da primeira vez, para você é uma inovação. Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa história da inovação como algo tão gigantesco, mas trazer ela para o contexto da propriedade humana, de você ser o inovador a partir dos pequenos passos, das pequenas coisas, das pequenas modificações, inclusive do que você pensa, do que você acha, da sua leitura de mundo. Acho que cada vez que a gente experimenta algo diferente que a gente nunca fez, a gente toma esse contato com o Criador, como diria o Moreno no livro dele lá, As Palavras do Pai. Você é o Criador e a criatura, então você tomar esse contato com esse poder, com essa potência que é o ser humano de transformar, ele faz todo sentido quando você fala de que a metodologia ágil vem para solucionar pequenos problemas que estão acontecendo, você faz uma squad para ter uma daily, para naquele dia ser resolvido o problema, você precisa das pessoas livres, espontaneamente, para poder fazer aquilo ali e ter as ideias. Se você colocar pessoas muito rígidas, muito fechadas dentro de um espaço que seja de metodologia ágil, ela não vai trazer as ideias. Então, eu preciso que a pessoa que está ali dentro do processo metodologicamente chamado como ágil, construído dentro da tecnologia, que ela esteja livre para aportar ela mesma dentro do jogo. Então, qual é a aprendizagem que a gente está proporcionando? A liberdade do indivíduo em ser o criador. Isso que você falou, fiquei o tempo inteiro pensando, né, o quanto que as metodologias ágeis estão ligadas à tecnologia,
né? E o quanto a inovação ficou marcada como tem que ter um processo de tecnologia, né? Se distanciou do humano o conceito de inovação por causa do avanço tecnológico que a gente teve nas relações de trabalho, né? E é muito legal esse resgate que você está fazendo, né? Não existe inovação se não existir humano, né? Pode ter o aparato tecnológico que você tiver, maravilhoso, né? Se você não tiver pessoas que sejam capazes de estar abertas para si, né, e para o novo nesse ambiente, não vai ser, não tem resposta, né, não tem ideias, não tem criatividade, né? É isso mesmo. Adorei isso que você falou. A gente fica muito com essa noção futurista, né, de que a tecnologia que inova, né, e não resgata o ser humano, né? Até, né, Natália, pode falar um pouquinho do próprio Moreno, do livro Quem Sobreviverá, né? Que ele trata dessa questão da tecnologia no futuro, né? Sim, e uma das referências que ele traz é justamente a questão desse criador, né? Que o Celso, ele apontou aí no final da fala dele, né? Assim que você trouxe, Celso, esse homem criador, né? E o Moreno, ele no livro, ele deixa bem claro que quem vai sobreviver é esse homem criador, né? Então, o que nós estamos fazendo com ele, né? Será que nós estamos nos reconhecendo realmente como criadores, né? Ou a gente, muitas vezes, a gente acaba se limitando a não criar, muitas vezes até pelo medo, por exemplo, de errar ou de não corresponder a essa perfeição, né? Que muitas vezes a gente coloca no nível, né, de resposta tão alta e que aí a gente não se vê capaz de, né? E quando você traz esse conceito, né, de espontaneidade, de criatividade, para algo mais próximo, né, do seu dia a dia, mais próximo do seu, né, do seu contexto, né, que esse homem criador, ele não é algo, né, tão fora do seu alcance, não, ele está ali, né? Você é um homem criador nas pequenas ações que você faz, mas que elas são grandiosas nas respostas necessárias daquele momento, né? Então, eu vejo muito o conceito de espontaneidade e criatividade trazendo essa potência do homem criador. E o quanto é importante, né, a gente possibilitar esse encontro, né? Cada vez mais, principalmente para esse mundo nosso de tecnologia, né? Então a gente começa a querer competir com a máquina. Não vamos competir, né? Mas qual é o nosso espaço? E essa máquina, ela vem da nossa capacidade também, né? Do que a gente colocou ali. Eu ponho dentro... desculpa, eu ia falar que eu ponho dentro dessa equação, né? Fala assim, as pessoas estão olhando muito para o fim e não para o meio. O fim é a criação, é a tecnologia, mas o meio é o criador, é a pessoa. Isso. E como é que a gente desbloqueia ou desenvolve ou treina esse homem criador e criativo? Como é que o psicodrama, como é que vocês têm feito isso? Eu coloco dentro desse contexto, né? Porque a gente, praticamente, eu não falo de psicodrama quando eu estou trabalhando. Ninguém sabe que tem a metodologia ali por trás. Até as pessoas falam assim, deixa eu ver sua formação mesmo, o que é esse negócio aqui, psicodrama? A pessoa até se engasga naquela FEBRAP, acto, né? Olha para aquele negócio, aí você tem que explicar, ela já fica com preguiça de olhar aquilo ali. Mas, no final das contas, eu acho que a intervenção da gente, ela tem uma certa efetividade maior, né? A gente tem medido ao longo dos últimos 10 anos o grau de impacto de aplicação dos indivíduos com o trabalho que a gente faz. E se eu pegar os últimos 10 anos, vamos falar aí de umas 50 mil pessoas, mais ou menos, nosso grau de aplicabilidade está em 97%. Ou seja, tudo que a gente está, vamos falar assim, trabalhando com as pessoas para que elas desenvolvam, elas usam. Então, elas vão à ação, elas se transformam. Às vezes a gente não consegue explicar esse grau de aplicabilidade às pessoas que estão do outro lado. Assim, mas como que é isso? Isso é o seguinte, enquanto você vai vivendo, você vai mudando, você vai fazendo, você vai experimentando, isso vai transformando você ao longo do caminho. Então, basicamente, acho que o cuidado com
a metodologia, com a preparação do que você vai fazer, com o cuidado daquilo que você vai entregar do outro lado, porque a pessoa, mesmo não sabendo, ela sente que aquilo transforma o ato dela, a ação dela no cotidiano. Isso faz uma diferença enorme do outro lado. Ela fala assim, puxa vida, eu não sei o que que é, mas que é bom esse negócio aqui. Eu acho que a gente tem uma linguagem simples do outro lado de reconhecimento dessa positividade e, de uma certa forma, o movimento psicodramático, por mais que ele tenha 100 anos, ele não consegue explicar isso ainda. Quem está dentro do meio fala de psicodrama, quem está fora, a hora que você falou, virou um palavrão. Então, a gente fica meio proibitivo nos meios que a gente transita, porque na hora que você começa a falar sobre isso, você tem alguma resistência ali. Óbvio que depois que você fez e as ações começam a mudar, as pessoas então, você fala, eu entendi porque eu vi. Mas ela não entende se você explicar antes, né? Ela só entende É depois. intangível, né, Celso? É a nossa dificuldade com o trabalho das relações humanas, desenvolvimento do profissional, essa intangibilidade do processo, né? E o processo é importante. Mas, de qualquer forma, na sua fala, me remeteu à sociometria, né? A possibilidade que você tem de dar um significado nessa intangibilidade a partir de evidências e usar, né, a estatística, o número para isso, né? 90% das pessoas que fizeram estão aplicando o que fizeram. Então, é outra coisa que eu acho muito importante do que você falou, é que muitas vezes, não só para o psicodramatista, mas para a maioria dos profissionais que trabalham com o desenvolvimento humano e a correlação dele numa ação efetiva dentro de uma empresa de inovação, principalmente, né, o quanto que isso precisa ter uma forma, uma linguagem de demonstrar essa efetividade, né? E isso que você falou é importante, né? Assim, se tem evidências, né? Acompanhar as evidências, registrar essa evidência, divulgar essas evidências é que são interessantes, né? Essa possibilidade de como é que a gente desbloqueia. É possível desbloquear a criatividade, você faz isso através, né, de treinamentos, de vivências, de jogos, de autoconhecimento, né? De treino, do erro, como a Natália falou, né? O olhar que você tem para o erro, não o erro como fim, o erro também como parte do processo, né? E a partir da diversão, né? Eu lembrei do erro de ser divertido, né? A partir que você faz o erro um espaço de diversão e de reflexão fica mais interessante você poder inovar e desenvolver pessoas criativas dentro de uma organização, né? Eu costumo colocar, né, nos últimos tempos, assim, para os grupos, né, que a gente geralmente tem aquela frase, né, do errar é humano, né? E aí eu começo a colocar assim, né, criar também é humano, né? Então, assim, vamos criar, né? Vamos aprender a criar e a partir dessa visão que a gente tem de possibilidades, né? Então, acho que quando o psicodrama ele coloca a pessoa, ela integra, né, todas as pessoas envolvidas, ela considera todos ali possíveis de darem respostas, de terem respostas diferentes, mas que não necessariamente a resposta diferente ela é errada ou é inadequada, mas a partir do lugar que ela está, como que ela responde, e aí a gente começa a fazer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, né, de perceber de que papel que eu estou, né, qual é o papel do outro, qual é o contexto, né, que eu tô desenvolvendo. O erro ele fica com uma outra roupagem, né? E aí, para mim, ele transcende, né? Ele transcende para a criação, para a possibilidade, para as respostas, para aquilo que é humano, né? Como a gente falou aqui, que é a inovação, né? Muito mais próxima desse ser que é criador, que são as pessoas, né? No fim, acho que quando a Mara está falando, e a gente junta tudo isso, né? O que você falou, Natália, o que a Mara falou, e um pouco do que eu falei, a linguagem empresarial é número e resultado.
Sim, Inovação, ela precisa ser incentivada, ela precisa de dinheiro, ela precisa de investimento, ela precisa de... Se você não está tangibilizando isso eu acho um defeito grande no curso de psicologia, no curso de psicodrama. A gente aprende pouco a tangibilizar, aprende pouco a pôr o número sim. ali na frente e dizer assim, ó, nós conseguimos um percentual X de melhora, isso aqui impactou em tantas ideias, isso aqui impactou em tanto de resultado, isso aqui levou você em X indicador que você queria melhorar aqui. A gente tem um pouco de preguiça de fazer isso, às vezes porque a gente é muito apaixonado pelo produto, que é a expansão do ser humano, a expansão da capacidade do ser humano, a gente fica um pouco preguiçoso de entrar nesse meio. Mas eu acho que ele é fundamental, porque é quando a gente vai mostrar a força e a potência daquilo que a gente está fazendo realmente de uma maneira substancial. Dentro do nosso grupo, Celso, a gente tem um grupo, né? Esse espaço ele está ancorado com o grupo de estudo do Quem Sobreviverá, e todos os participantes, né, têm uma ação muito forte dentro das organizações, né? São profissionais que têm uma experiência de bastante tempo e super preocupados, né, com essa questão que você trouxe agora. Como que a gente consegue dar essa visibilidade? Então, dentro do grupo, a gente já tem, né, profissionais que conseguem, né, fazer isso, e é muito legal quando é compartilhado dentro do grupo, né, trazido como é que é feito isso, como que eu consigo tangibilizar isso, né? Como também tem aquela fala que é muito forte, assim, que o psicodrama a gente trabalha com fatos, né? A gente não interpreta. Então, como que a gente transporta, né, esses fatos, né, assim, de uma forma que a gente consiga apresentar, né, para essa linguagem da empresa que é de números, que é de resultado? Eu não sei nem se a linguagem é da empresa. Eu fico pensando que a linguagem é a linguagem da vida. Da vida, do mundo, Da né? vida, porque É, eu comecei minha vida varrendo o chão. Então você fala assim, o que que você foi construindo ao longo da sua vida? Eu consegui estudar, eu consegui me formar, consegui fazer pós-mestrado, escrever livro, fazer não sei o quê. Esses são os tangíveis que foram os outputs de dizer que eu conquistei alguma coisa, eu sim, como ser humano. Então, a própria pessoa precisa aprender a fazer os seus números, sabe? Refletir sobre as capacidades de entrega que você mesmo tem. Então, você não recuperou sua espontaneidade e criatividade para somente fazer isso. Ela deve te trazer um benefício concreto. Entendeu? Qual é o benefício concreto de você fazer isso? É como eu perguntar para um perfeito. terapeuta, né? Qual que é o benefício concreto de fazer terapia? Eu tomei decisões melhores, essas decisões melhores me impulsionaram a minha carreira, então fazer terapia é bom. Se eu não Uhum. sei dizer isso, a pessoa fica assim, mas para quê? O que que você fica fazendo lá conversando com o terapeuta? Você só fica conversando, você paga ainda para fazer isso aí, ficar reclamando pro cara lá das coisas que você viu? Não, eu estou construindo um resultado ali. E eu preciso tangibilizar ele tanto para mim quanto para os outros, né? E é Essa legal que visão, você fez isso. e essa visão estratégica, os profissionais que atuam, né, no organizacional são mais atentos e mais cobrados. Essa é a questão, né? Mas, Exato. assim, a gente, de qualquer forma, por isso que você falou da psicologia, muitas vezes, se você não está num ambiente organizacional, ou como psicodramatista, ou como psicólogo, né, essas referências do resultado da entrega e, né, e da evidência de evolução, não necessariamente você é cobrado, mas no ambiente organizacional nós somos. E nós temos ferramentas para isso, né? A nossa metodologia, ela foi criada não só por Moreno, mas muitos outros psicodramatistas mais contemporâneos, criaram forma de transformar o psicodrama em estratégico, e a gente precisa, né, tratar disso com mais naturalidade, né? Como você falou, é Isso. uma coisa da vida, a gente tem que mostrar, né, a nossa evolução. E existe, né, uma proposta tanto da aprendizagem ágil quanto inovação. Se a inovação é uma coisa humana, a inovação é o resultado nesse sentido, né? O que você fez que evoluiu? O que você fez que melhorou, agregou valor para você e agregou valor para onde você está inserido? Se é empresa, é a empresa. Se é a sua família, né, é a família. Agregar valor para essas relações que estão no seu átomo, né? Que compõem o seu átomo, né? Que é o grande, né, a grande fala, né, moreniana, que é a gente ter esse olhar em rede, né?
Então, hoje a gente fala tanto, né, assim, hoje né, tá mais próximo, mas Moreno já falava sobre isso, né? Então, o quanto aquilo que eu faço, ele vai reverberar a mim, ao outro, né? Ele vai trazer um sistema muito maior, né, de valores, né? Sim. Gente, nós já estamos aqui, ó, 45 minutos, né? Do que a gente se propôs a ficar. Então, Quero ficar mais. Vamos fazer uma rodada para fechar, né? Natália e Celso. Natália, você fala, e vamos deixar Celso finalizar a nossa live hoje, o nosso convidado especialíssimo, para passar a mensagem dele. Eu saio desse encontro aqui, assim, Celso trouxe questões, assim, que me instigaram mais ainda, muito legal, trazer, assim, toda essa forma, né, que você foi construindo, né, esse nosso momento, ele agregou assim para mim ao ponto de querer fechar aqui e falar, eu quero escrever, quero construir. Então, ele despertou em mim a Natália criadora. Então, essa live foi maravilhosa. Não só ele, tá? A Mara também, né? Nós aqui nessa construção. Então, eu, assim, saio daqui nutrida e com desejo de construção. E foi um prazer estar com vocês nessa sexta-feira à noite. Legal. Gente, obrigado pelo convite, um prazer. Eu adoro falar, se deixar eu falar, eu fico umas 3 horas falando. Assim, tenho muita empolgação e uma missão e uma paixão verdadeira por desenvolver pessoas, mas com muita concretude ver a pessoa obter resultado daquilo que ela fez comigo. Se ela passou comigo, passou com a gente lá no Grupo Bridge, onde ela passar com a gente, ela tem que ter um resultado para ela tem que ser uma efetividade de transformação pessoal, e isso tem que levar ela a alguma coisa melhor, para ela saber que ela passou pela vida da gente, foi marcada por isso, e eu deixei um legado de efetividade. Então, acho que, de uma certa forma, tudo que eu aprendi com a Mara, né, grande mestre aí, professora, foi minha professora, não vou esquecer nunca dos ensinamentos, vamos dizer assim. Eu acho que eu me tornei uma pessoa, e dentro do espaço corporativo, dentro do espaço humano, uma pessoa que quer fazer a diferença para outras pessoas e que elas possam tangibilizar isso em sucesso, em resultado, em vida melhor, porque para mim não é a filosofia, óbvio, a filosofia nos ajuda, a metodologia nos ajuda, mas é o que essa pessoa se transformou, como ela está vivendo a vida dela com mais espontaneidade, com mais criatividade e uma vida melhor e mais feliz também. Obrigada, Celso. Você acabou denunciando, você falou que não ia falar de idade, falou da sua, falou que eu fui sua professora, né? Tá todo mundo fazendo conta, tá todo mundo fazendo conta. Mas assim, fui professora de Natália também, né? E é muito legal hoje a gente poder estar compartilhando esse espaço, trocando e aprendendo, né? Eu acho que esse aqui também é um espaço de aprendizagem muito interessante, a gente aprende conosco e deixa esse legado para as pessoas poderem refletir sobre o que a gente falou, sobre a nossa bagagem, a nossa jornada, e a gente espera que isso também tenha contribuído. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelas referências morenianas na questão da criatividade, da inovação, né, de estar sempre atenta ao que vem e encantada com os desafios que esse mundo desperta para a gente, né? E estamos vivendo um momento de muitos desafios, eu acho que nós, psicodramatistas, precisamos arregaçar a manga e ajudar todo mundo a poder despertar em você, né, esse criador que vocês falaram. Espero que a gente consiga isso, né, e chamo, né, essa rede, e que e já que vivemos em rede, que a nossa posição possa influenciar, que esse seu legado se amplie cada vez mais pela sua ação e pela multiplicação que você tem feito nas redes que a gente tem acompanhado aí, Celso. Muito obrigada por estar conosco. Um beijo e agradeço a todo mundo que está aqui. Parece que está tendo até problema com a internet agora no finalzinho, bom que seja no final. Um beijo para quem assistiu e para quem vai estar assistindo depois que a gente esteve aqui. Acompanhe o Celso em todas as redes sociais, ele está no Instagram, está no podcast, tem o site, e Natália também tem o YouTube, tem o Instagram, tem o grupo de Quem Sobreviverá. Nos sigam e troquem ideias, e a gente está junto com vocês. E até a próxima live, com outro convidado e outro tema. É verdade. Legal, toda sexta-feira estamos aqui. Tchau.
Abração. Tchau, tchau.